Olá, pessoal. Estamos aqui, então, com o candidato a prefeito, Silvano Porto, na continuidade das entrevistas, não é? Então, nós fizemos aí uma reunião. Nessa reunião ficou acertado não só o debate para o dia 2, mas também as entrevistas. Para o debate do dia 2, não compareceu o candidato Denilson. E agora vamos para as perguntas para o candidato Silvano. Vamos sortear. Primeiro tema, professor Júnior. Habitação. Candidato, a Avaré tem um déficit habitacional considerável, já não é de hoje, de longa data. Caso eleito, qual seria a sua proposta para eliminar esse déficit? O déficit habitacional em Avaré hoje está em torno de 4 mil casas. São famílias que necessitam e que vivem hoje. Avaré tem um dos aluguéis mais caros do interior paulista. Se você pega qualquer apartamentozinho aqui em Avaré, é bem mais alto que o valor de Botucatu. E o déficit habitacional aqui, acho que é até proposital. Nós temos um déficit de 4 mil casas, e o nosso projeto é o seguinte: existe uma área da Prefeitura Municipal de 69 alqueires. Essa área ela tem uma peculiaridade. Ela faleceu o proprietário, o senhor Alberto Alani, em 2003, mais ou menos. E eu participava da administração do Wagner Bruno. Falei, Wagner, ele não tem herdeiros. Requisite a área para a prefeitura. Abriu-se um processo e a prefeitura, 3, 4 anos, recebeu essa área. Fica ali ao lado do Duílio Gambini. E nessa área comporta você resolveu o déficit habitacional de Avaré. O Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, que vai atender principalmente as pessoas que vivem em áreas de risco e as pessoas que têm dificuldade de comprovação de renda. São aquelas famílias do Bolsa Família, que recebem o Bolsa Família, e que têm que ter uma dignidade para morar, porque a casa própria é aquilo, da porta para dentro, mando eu. Né? Você dá uma autonomia às famílias e uma tranquilidade. Eu vou te dar um dado que, do Bolsa Família, quem recebe o Bolsa Família, 86,91% das pessoas, das famílias, são chefiadas por mulheres. Então, se você der uma casa para a mulher, ela não vai pensar em vender, ela não vai pensar em negociar, ela vai colocar ali a sua família. E nessa área, mais ou menos, nós temos hoje, em Avaré, no Bolsa Família, 4.270 famílias inscritas. Lógico que nem todas pagam aluguel. A faixa 1, nós vamos fazer um grande esforço junto ao governo federal, junto ao presidente Lula. Eu já estive com o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, conversando com ele sobre esse grande déficit habitacional de Avaré, e para que ele nos auxiliasse. Enfim, estive também com o ministro Fernando Haddad. Né? O Haddad, Avaré tem uma situação peculiar. Nós temos lá, hoje, a Previdência, a Previdência do funcionário público, ela está em ordem. A Caixa, né, que é o Avareprev, sendo muito bem administrado, mas nós não temos CRP. Nós não podemos firmar convênio com o governo federal. E a situação da prefeitura, a prefeitura já regularizou os parcelamentos com a Previdência, está pagando, enfim.
É só sair o documento. Então, dessa forma, nós vamos colocar nessa área as casas do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, que é para o funcionário público, para o comerciário, para quem trabalha no comércio e tal, ter a oportunidade de comprar a sua casa própria. E a faixa 2 tem um subsídio do governo de R$55 mil, né? Então, a pessoa vai pagar uma prestação menor e decrescente. E tem também os projetos habitacionais do governo de São Paulo, né, que é também interessante. Então, a área, a prefeitura já tem. O que vai cair em muito o valor final da casa. Então, dessa forma, nós acomodaremos e aí sim nós vamos regularizar todas as famílias. Aí o déficit habitacional de Avaré praticamente inexiste. Vamos, então, para o próximo tema, para Miguel Chibani perguntar. Educação. Candidato Silvano, Avaré é um polo educacional. E nós só vimos hoje uma reclamação que nosso ensino não atende necessidade, falta de uniforme escolar, temos despesa com a freia, que não estou vendo chegar a lugar nenhum. O que o candidato pensa disso? Com relação à educação, nós somos realmente um polo educacional na região, referência. Nós temos o Instituto Federal, com vários cursos importantes. Nós temos as faculdades, também com vasto conhecimento. Com relação à FREA especificamente, nós temos no orçamento público municipal 3% reservado para a FREA, ou seja, 17 milhões de reais. Eu pedi, inclusive, um bate-papo com a direção da FREA, porque eu quero saber a real situação da FREA. Quero saber o passivo, se existe, trabalhista, isso como está. Os funcionários da FREA, a maioria deles são concursados. A minha ideia inicial é fazer com que a FREA tenha uma parceria com o Instituto Federal. O Instituto Federal tem condições de ministrar cursos gratuitamente. Hoje, o aluno da FREA, ele paga a mensalidade. O aluno da FREA, o aluno, e durante o dia, nós temos lá um colégio particular, que é o Ângulo. Tá certo? E com dinheiro público. O que eu imagino? Se, de repente, e inclusive eu já conversei até com o ministro Camilo Santana sobre esse assunto da FREA, da possível encampação ou parceria com o Instituto Federal. Nós temos uma demanda grande, tá? E aí eu acredito que nós voltaríamos a uma realidade normal, dinheiro público sendo investido para o público, sem cobrança de mensalidade. Eu acho que é uma forma clara, objetiva, de você dar as políticas públicas. Para que serve o orçamento? Para a criação de política pública. A política pública ser direcionada para quem realmente necessita de política pública. Então, essa é a ideia inicial. Mas, volto a dizer, eu pedi uma reunião com a direção da FREA para eu saber dos números, para eu poder falar com propriedade. Então, eu preciso saber qual é o déficit da FREA, se existe, qual é o repasse efetivo. Uma coisa é o que está no orçamento, a outra coisa é o que é repassado. Qual o repasse efetivo, qual o custo que a FREA tem, quanto ela arrecada com as mensalidades, tanto no Ângulo como na faculdade, porque eu sei que tem 7 cursos, sendo que 4 apenas estão abertos.
esse ano não conseguiram fechar para a história. Você tem educação física, você tem letras, você tem matemática e artes aberto. Os outros 3 não. Então, eu preciso conhecer mais profundamente os números da FREA, tá? Mas, a princípio, o caminho que eu percorreria e percorrerei é transformar a FREA num campus universitário, tá? E que possa atender a população gratuitamente. Próximo tema, candidato. Cultura. Cultura, professor Júnior. Candidato, falando em cultura, qual a importância da FAMPOP e o que Avaré pode ter de fomento na cultura além da FAMPOP? Olha, a FAMPOP é de uma importância tal que esse ano nós estamos mais tristes, porque não vai ter FAMPOP. Ela tem uma vida já de mais de 40 anos, e aqui se revelou grandes músicos da música popular brasileira. Nós tivemos aqui, por anos e anos, Zusa Homem de Melo, presidente do júri. Nós tivemos aqui o Juca Novaes, que foi o idealizador disso, pegando a FAMPOP e transformando-a num festival de reconhecimento nacional. Aqui Chico César fez seu nome, veio aqui colocar suas músicas, hoje é referência, né? Beto Guedes, tanta gente boa que passou pelos palcos da FAMPOP no Kim Negrão e agora, recentemente, na Concha Acústica, que é uma pena, é muito triste você perceber que a tradição não é uma coisa ideal de alguns governos, né? A história da cidade, a tradição, isso nós queremos retomar com vigor. Mas, além da FAMPOP, na área cultural, nós vamos ter um teatro municipal. Um teatro onde os artistas possam ali livremente expressar a sua arte. Não só teatro, mas música, recitais, enfim, toda a gama de cultura. Nós teremos aqui nós temos um projeto que é a cultura sobre rodas. Vai ter uma carreta andando e percorrendo os bairros, cada semana num bairro, com atividades culturais, resgatar a cultura de rua, que é tão rica aqui em Avaré, principalmente na periferia. Então, é dessa forma. Se me perguntar, dinheiro existe? Tem. Tem. Agora, você tem que priorizar. Onde você vai investir esse dinheiro? E mais, investir com transparência. Transparência total. O maior detergente que existe, o melhor, é a luz do sol, tudo às claras. O portal da transparência no meu governo será realmente transparente. Candidato, não dá tempo de uma próxima questão, então o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para tratar dos assuntos aí ou arrematar algum assunto. Fique à vontade. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o nosso compromisso de construir um plano de governo participativo está acontecendo. E deixamos isso claro para a Justiça Eleitoral quando nós registramos nosso plano de governo. E nós o levaremos até as eleições. E ele está em permanente construção. E o mais interessante é que as pessoas têm participado. Eu tenho participado de rodas de conversa com várias áreas. Estamos construindo o nosso plano de governo. Eu peço a você que entre em nossas páginas, nas redes sociais. Silvano Porto PT.
Muito bem, candidato. Encerramos o primeiro bloco aí. E agora, em breve, voltaremos para o segundo bloco. Agora? Muito breve. Olá, pessoal, estamos de volta aqui, então, com a entrevista com o candidato a prefeito Silvano Porto. Silvano, vamos mais um tema aqui, agora perguntado. Emprego. Silvano, Avaré é uma estância turística. Você tem algum projeto para preparar o pessoal, os nossos funcionários, para receber bem o turismo? Tenho um projeto específico para guias turísticos, uma parceria com as faculdades e com a Secretaria da Educação para formar guias turísticos para que contem a história de Avaré na cultura e nas artes, como de Janira. Mas no emprego, nós temos o IBC Barracões de Emprego. O que é isso? Nós temos 2 barracões aqui em Avaré, que somando dá 10 campos de futebol. Veja bem, imagine 10 estados, o tamanho dos 2 barracões, fechado. E esses barracões é da União. Eu já estive com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria, Comércio e Serviço, e com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Qual é a proposta? A proposta é o seguinte, as empresas chinesas de alta tecnologia para a agricultura familiar, para a produção de maquinários e implementos, estão vindo para o Brasil. Levei esse projeto para os 2, com a Câmara, uma reunião com a Câmara Técnica dos 2 ministérios, 1 hora de audiência, e, em junho, o ministro Paulo Teixeira e o vice-presidente estiveram na China e já levaram o projeto Avaré IBC Barracões de Emprego. A ideia e com transferência da tecnologia chinesa para o Instituto Federal de Avaré, que inclusive tem a matéria mecatrônica. Próximo tema, sorteado. Professor Júnior, agricultura e meio ambiente. Candidato, caso eleito, qual seria a sua proposta para que o pequeno produtor seja prestigiado, para que ele tenha um espaço na economia da cidade? Pequeno produtor rural. O nosso foco no nosso plano de governo é justamente para o agricultor familiar. Primeiro, nós vamos ter a prefeitura terá um espaço para receber esse agricultor, para lá ajudar a formalizar a sua situação cadastral, como o CAF, que é a certidão do agricultor familiar, e o CAR, que é a certidão ambiental, para que ele possa se orientar e ter o crédito junto ao Plano Safra do Banco do Brasil. A segunda, o que nós precisamos ter é uma patrulha rodoviária rural para manter as estradas. O que o agricultor ele reclama? A dificuldade das estradas esburacadas, sem pedrejamento. E nós vamos também pavimentar a Estrada dos Rochas, ligando até a Estrada da Grama Roxa, dá mais ou menos 12 quilômetros. E essa estrada é importante porque no bairro dos Rochas reúne os pequenos agricultores, a agricultura familiar. Assim como no bairro Três Coqueiros, também iremos pavimentar a estrada até os Três Coqueiros, dando fluidez e escoamento para a safra da agricultura familiar. Candidato, o próximo tema. Miguel Chibani, perguntando social. Silvano, em Avaré nós temos a nossa avenida principal aí e outros lugares dos semáforos, pessoa pedindo ajuda, tem moradores de rua. Qual que é a posição do seu governo com essas pessoas? Acolher essa gente. O que a prefeitura ela tem que trabalhar, todas as secretarias têm que trabalhar em rede. Isso não é um problema só da assistência social, é da saúde também. Então, você
chegou na pessoa, você fez a abordagem, traz para o encaminhamento e leva. Tem que ter uma rede de secretarias atuando juntamente. O que nós vamos fazer é o seguinte, é ter um espaço, porque você tem o albergue noturno, perfeito, só que o morador de rua não pode levar o cachorro dele. E o cachorro é a vida dele. Então, você precisa cuidar das pessoas como um todo e como cidadãos. Nós temos, não só na zona central da cidade, nós temos lá na rua Major Toledo e na rua Castelo Branco um problema sério de moradores de rua. Enfim, é olhar para essas pessoas não como invisíveis. Dar cuidado para que... Então, só teremos isso através de políticas públicas claras e com conselhos municipais que tenham a participação realmente da população e que eles sejam deliberativos. Próximo tema, turismo. Professor Júnior. Candidato, caso o senhor seja eleito, o que nós podemos fazer para fomentar mais o turismo em Avaré, que é uma cidade que tem um belo potencial? A represa de Avaré ela tem 7 vezes o volume de água da Baía de Guanabara, com uma vantagem que sem uma gota de poluição. Mas isso só não basta. Nós temos aqui propriedades rurais lindíssimas, que podem abrir as suas portas e aumentar a renda do sitiante e tal, para acolher num domingo lá, comer na roça, a família faz compota, faz doce, faz, enfim, queijo. E ali nós precisamos mapear as belezas de Avaré. Dá para ser feito aqui no Rio Novo o rafting. É uma corredeira. É perfeitamente. Nós temos aqui a Cachoeira da Pedra Preta, várias cachoeiras lindas aqui que não são exploradas. O turista de Avaré ele não tem que se vir só para ir mais. Para você fomentar, você precisa ter um calendário anual religioso, um calendário de esportes, de turismo e de cultura. Aí você atrai o turista que vem e gasta na cidade. Próximo tema, finanças. Silvano, Avaré, você vai pegar uma dívida, um déficit bem elevado. Temos 2 coisas que eu queria saber de você. Com relação a pagamento das dívidas nossas e também a dívida ativa nossa, que ninguém dá bola para receber. A dívida ativa é um problema, né? Nós precisamos ter uma conversa na procuradoria, né, com os procuradores. Ela tem que ser recebida. Isso faz, inclusive, está na lei de responsabilidade fiscal. Agora, pagamento das dívidas é obrigação. O saneamento, eu vou te dar uma ideia do seguinte. Eu fiz, no mês de maio, alguns requerimentos à prefeitura. Nem todos foram respondidos. Inclusive, entrei com mandato de segurança, foi concedido o mandato de segurança e não me deram ainda. Está na mesa do juiz lá, que eu estou pedindo crime de desobediência, porque eu preciso ter acesso aos números. Eu preciso entender, saber o tamanho do rombo, para justamente propor soluções e como é que vai se arrumar isso. O que eu prometo para vocês é o seguinte, é transparência total e o orçamento será participativo. As pessoas vão participar e ali, no seu bairro, na sua comunidade, eles vão destinar os recursos. Agora, não seremos nós irresponsáveis fiscalmente. Lógico, vai ter que entrar de um lado e sair do outro. Dinheiro existe. O nosso orçamento hoje é de 540 milhões de reais. Dinheiro existe. O que não existe é gestão. Mais um tema, candidato. Esporte.
Candidato, caso eleito, quais seriam suas prioridades para o esporte avarense? O esporte de Avaré, hoje, ele praticamente inexiste, né? Eu tive um dado recentemente que nós temos 3 Bolsa Atleta. O governo federal tem recurso para isso, para você formar os cidadãos, as pessoas que têm aptidão ao esporte, tem dinheiro para isso. Basta ir atrás. São 3, numa cidade de 100 mil habitantes. Não é nada, né? Nós pensamos ali no bairro Tropical, Paraíso, Santa Elizabeth e Maria Emília Banvar. Tem uma área muito grande. Ali nós vamos fazer uma praça esportiva. É o bairro mais populoso da cidade. Tá? São os bairros que têm um maior densamento habitacional. E ali nós vamos fazer um complexo esportivo. Tá? Também com cultura, educação, lazer, enfim. Mas ali terá uma referência no esporte local. Próximo tema. Infraestrutura. Infraestrutura. Silvano, o trânsito nosso é caótico. Como é que você vai pensar sobre isso aí? O parquímetro dá uma receita muito boa para a empresa e fica muito para a prefeitura não dá nada. Nada. O que você pensa sobre isso em caso de ser eleito? O trânsito eu vou resolver da seguinte forma nas avenidas, principalmente nas avenidas, onde se afoga tudo. Nós temos muita valeta na avenida, em qualquer avenida. Tem lá uma valeta para passar de microdrenagem. Você resolve o problema. Vai ter uma via, não rápida, mas uma via segura. Para os carros, para os motoristas e para os pedestres. Nós temos aqui, sai da cabeça não sei de quem, um quebra-mola no meio da rua. E cada quebra-mola em Avaré é de um jeito. Realmente quebra-mola. Né? Você conhece cidades aí, existe lá uma faixa de pedestre elevada ali. O carro vem, para, diminui a velocidade, passa, sem quebrar mola. Então, é com uma organização pensando no trânsito, pensando na fluidez. Agora, em infraestrutura, nós temos que resolver principalmente o problema das enchentes em Avaré. Existe um projeto completo e que tem custos, inclusive, onde buscar o dinheiro. Completo. Eu tenho esse projeto e temos a solução de resolver de uma vez por toda o problema da enchente em Avaré. No bairro Paineiras, na Rua Dona Dorita, na Rua Sergipe, ali no Armandinho, no Superporto, no Posto de Gasolina, no Figueiredo, enfim, resolve-se o problema. Com pouco investimento, mas o que precisa ter? Vontade política de ir atrás de recursos. É isso. Próximo tema. Administração pública. Candidato, nós sabemos que a maioria das cidades do Brasil, onde existe uma caixa de previdência própria, ela é deficitária. Avaré não é exceção. Inclusive o nosso próprio CRP está bloqueado, que impede o repasse de recursos federais. O senhor é a favor de manter-se a caixa de previdência própria ou que a prefeitura deveria migrar para o regime geral da previdência? Não, eu sou a favor que tenha uma caixa própria. Para você ter uma ideia, hoje a Caixa de Previdência da Prefeitura tem investido num banco da cidade 300 milhões de reais. Ela está com um cálculo atuarial totalmente em dia. Tá? Eu sou a favor que permaneça esse sistema. Agora, os funcionários têm que fiscalizar sempre. Hoje tem uma diretoria excelente, pode ser que amanhã não. Então, é a fiscalização e a participação dos funcionários. Com relação à administração, eu penso o seguinte, nós precisamos ter, em Avaré, e já tem em várias cidades, um aplicativo onde o cidadão da sua casa ele consegue marcar consulta, ele consegue fazer requerimento de parcelamento de débito de IPTU, ele consegue, da palma da sua mão, ele consegue pedir a troca da lâmpada do poste, e isso vai obrigar a prefeitura, vai direto para o secretário, vai para o prefeito essa reclamação, e as secretarias têm prazo. Encerrou seu prazo, agora você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço
a paciência do ouvinte e de vocês. E no dia 6 de outubro, pense bem, pense quem não tem, o candidato que não tem ligação com o que está aí. Eu não tenho e não tive. Tá? Pense quem realmente vai transformar em Avaré. O meu candidato a vice é o doutor Ernesto, sou do Partido dos Trabalhadores, do partido do presidente Lula, e o meu número é 13. Conto com seu voto no dia 6 de outubro. Candidato, muito obrigado.